Seja muito bem-vindo ao canal Carta de Deus para você. Eu peço alguns minutos da tua atenção. Esta é uma mensagem bastante eficaz, bastante orientadora para a sua vida, para seu futuro. E eu peço em nome do Senhor Jesus, compartilhe essa mensagem, abençoando outras vidas, levando essa orientação mediante a palavra de Deus, da palavra de Deus, para outras vidas, porque essa mensagem vai falar sobre o pecado que não tem perdão. Sim, esta é a mensagem que o Espírito Santo de Deus tem vivificado no meu coração e mandado eu falar para você. E eu peço em nome de Jesus, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem para outras vidas e deixa seu like, abençoa a obra de Deus a crescer nesta terra, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 3, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, diz assim a palavra de Deus. E foram para uma casa, glória a Deus, e fluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Então os seus parentes ouviram isso e saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelos seus príncipes e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-o a si mesmo, ou melhor dizendo, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode suportar. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa também não pode suportar. Glória a Deus. Se Satanás se levantar contra si mesmo, e se for dividido, melhor dizendo, não pode suportar, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manejar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todo o que pecar, todos os pecados, melhor dizendo, serão perdoados aos filhos dos homens. E toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizia, tem espírito imundo. Glória a Deus. É muito forte e muito objetivo as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é bem objetiva. Ela vem para confrontar os pensamentos humanos e nos trazer orientação, discernimento, para nós não tomarmos decisões precipitadas, porque o mundo está aí para fazer você não acreditar mais em Jesus. O mundo está aí para colocar em tua mente as dúvidas, o medo, a incredulidade, ou até mesmo blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, como está escrito aqui, que Jesus, a qual relatou, porque Jesus, conhecendo os pensamentos dos escribas, que a qual vinha de Jerusalém, que a qual blasfemava contra o Filho, dizendo que ele estava endemoniado, e a qual Jesus esclareceu a eles que não pode de maneira nenhuma um reino se levantar contra o seu próprio reino, que a qual ambos não suportará, ou ambos serão falidos, melhor dizendo. Eu quero aqui em nome de Jesus pedir a tua rápida atenção para você entender essa mensagem que eu quero te falar aqui. Certa história que a qual eu vi, que foi fatos que aconteceram, de uma filha de um fazendeiro, glória a Deus, a qual ela,
com o empregado, que era o vaqueiro, sempre gostava de vir à cidade, fazer acompanhamento para o vaqueiro. Como a fazenda era distante do centro, e ela sempre gostava de vir com seu vaqueiro, com o vaqueiro, melhor dizendo, empregado do seu pai. Glória a Deus. Então, certa vez ela observava tal culto que tinha numa igrejinha no bairro onde o vaqueiro passava, e aquelas palavras que ela ouvia, aquilo ali ficava vivificando ou penetrando na mente dela, confrontando, porque a palavra de Deus, ela é uma espada que ela vem para dividir tudo que não presta para aquilo que presta. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E ela ficou com aquelas indagações na mente. Aí certas vezes ela programou, imaginou consigo mesma, sem relatar a ninguém. Seu pai viajando e o vaqueiro tinha uma outra missão no próximo dia, e ela pediu para o vaqueiro deixar ela até certo lugar, sem relatar nada para o seu vaqueiro, para o vaqueiro que é empregado do seu pai. E ela resolveu ir nessa igreja, e o vaqueiro foi fazer a missão. Na volta, quando o vaqueiro concluísse a missão, o vaqueiro ia voltar e ia, glória a Deus, louvado seja Deus, pegar ela. Aí no dia que ela foi fazer a visita, foi exatamente no dia que o ministro estava pregando sobre, louvado seja Deus, o Espírito Santo. Qual era a ação, a importância, o dever do Espírito Santo. E nesse dia ela desejou querer ter esse Espírito Santo na sua vida, certo? E quando ela saiu dali, daquela igrejinha, pegou que o vaqueiro veio buscar ela chegou na sua casa, ela dobrou o joelho no seu quartinho, convidou o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, como ele é educado e ele aproveita a oportunidade quando nós convidamos, ele veio sobre ela, fez uma limpeza no coração, na mente, porque aquele povo, o pai dela era um homem muito arrogante, um homem que não suportava crente, não gostava de crente, tinha ódio de crente. Jamais ele imaginaria, o pai dela jamais imaginaria que a filha dela ia ser uma crente. Glória a Deus. E então o Espírito Santo de Deus veio e fez a mudança. Aquilo que ela fazia já não gostava de fazer mais, que desagradava a Deus, já não gostava mais de fazer aquilo. Comportamentos estranhos que a qual ela gostava de fazer, já não faz. O Espírito Santo de Deus vem para não causar divisão na casa, mas vem para limpar a sujeira da casa, para mudar a estrutura, mudar o caráter, arrancar a imoralidade, arrancar tudo que não presta. Vem para transformar o caráter humano, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, certa vez o pai dela veio para passar uma semana na cidade, ficou na sua casa, e ele presenciou algo diferente, que a qual a filha que antes, quando ele chegava, a filha dele, melhor dizendo, vinha o receber, e era aquilo, era isso. Certa vez ela recebeu com aquela saia longa, com aquele vestido longo, e ele achou estranho, percebeu o estranho, e resolveu conversar com ela, chamar em particular e conversar com ela o que está acontecendo com ela. Por que ela não é mais aquela filha, do jeito que ele olhava, isso, aquilo?
porque de fato as trevas nunca vão se dar bem com a luz. A treva, onde há treva, quando há claridade, as trevas têm que bater em retirada. Quando a luz de Cristo resplandece no meio da escuridão, não é escuridão, a escuridão bate em retirada. Glória a Deus. E então ela contou para seu pai o que ela tinha ouvido, o que ela fez, o convite que ela fez para o Espírito Santo, e aonde ela sentiu aquela necessidade de viver daquela forma. Aí ele imaginou, foi um daqueles crentes, nisso começou a falar tanta besteira, blasfemar, isso, aquilo, como fez esses escribas aqui. E então o que aconteceu? Ele fez para ela um desafio. Ou você escolhe excluir da tua vida esse Espírito Santo, ou você escolhe continuar sendo minha filha. Porque se for para você continuar sendo uma crente, ou continuar tendo esse Espírito dentro de ti, eu quero que você vá embora de casa. Aquilo ali foi um desafio muito confrontoso. Foi uma palavra muito amarga para o coração daquela jovem, da sua filha. E ela pensou, entrou dentro do seu quarto, chorou, pensou e disse para o Espírito Santo: da mesma forma que tu entraste, eu permito e eu quero que você saia e nunca mais faça parte na minha vida. Foi muito triste, mas escuta em nome do Senhor Jesus até o final. E então, glória a Deus, ele se retirou. Ela começou a viver a vida dela como era antes, aquilo. Certa feita, ela começou a sentir algumas dores no estômago. Começou a sentir alguns problemas de saúde. O pai dela não estava sabendo disso. Chegou de viagem, ele percebeu que ela não foi o cumprimentar ou receber ele. Ele entrou no quarto dela, ela estava lá muito mal, enferma, doente, muito doente. E ele conversou com ela: filho, o que é que você tem, pai? Eu não sei, pai. Eu estou muito mal, estou muito doente. Aí levou no hospital. Chegou lá, tinha um câncer no estômago dela. E esse homem ficou desesperado. Oh, Jesus. Decantai de que amanagaçou de cantarai. E aonde veio à tona a reflexão, que ele viu que a filha dele era tão feliz, era tão diferente quando ela tinha o Espírito Santo. E quando ela decide excluir o Espírito Santo da vida dela, e o inimigo aproveitou a oportunidade. Antes que eu perco ela, eu vou logo eliminar, ganhar ela para mim. E foi o que ele fez, o inimigo, Satanás. Viu que a casa estava limpa? Viu que a casa estava vazia? E colocou dentro dela a enfermidade mortal. Aleluia. E aonde esse pai desesperado foi atrás dos crentes, na mesma igrejinha que ela tinha ido, que ela contou para ele, convidar os crentes para orar pela filha dela. Oh, Jesus, misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E aonde, aleluia, louvado seja Deus, eles oraram, mas teve um que teve a iniciativa de conversar com ele. O que foi que aconteceu? Aí depois que eles fizeram a oração, eles foram conversar. Aí o pai dela contou tudo que a filha tinha contado para ele, que ela tinha excluído, ou melhor dizendo, blasfemado contra o Espírito Santo. Oh, Jesus, misericórdia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Oh, aleluia.
E aonde os que oraram, imediatamente o Espírito Santo de Deus bradou no coração de um e disse: não há jeito para ela. Chorando, ele disse: não há jeito para ela, porque ela blasfemou contra mim, disse o Espírito Santo. E ela morreu, a jovem. Se deparamos com tantas pessoas incrédulas, dizendo que Deus não existe, que Deus é aquilo. Mas em nome de Jesus, não ousa blasfemar contra o Espírito Santo, que é a vida, que é a sustentabilidade para o corpo espiritual. Em nome de Jesus, muito cuidado. Essa é uma das mensagens que eu quero deixar aqui. Muito cuidado, porque o Espírito Santo, ele é a perfeição de Deus. Ele é a salvação de Deus para o mundo. Ele é o poder de Deus que muda o caráter, que transforma a vida, que liberta, que te deixa perfeito perante Deus. Pensa nessa mensagem, muito reflita nessa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilha essa mensagem para outras vidas, em nome de Jesus. Amém.